pode usufruir dela no valor da carne, na graça da carne, no desejo da carne, na alimentação da carne e não do espírito, e após a morte nós descemos para um plano intermediário. E aí lá, dependendo das orações dos vivos, nós somos justificados. Nós tivemos agora, há poucos dias, comemorado aí no Brasil, o Dia dos Mortos, que segundo a crença católica é o dia que o Papa, o Sumo Pontífice, ele ora em favor das almas, por causa dos parentes que esqueceram de fazer oração, para que elas saiam do purgatório. Eles tentam justificar com alguns textos bíblicos. Hoje nós vamos estudar algumas partes que falam sobre isso. Existe um purgatório? Essa é uma das figuras que está lá na igreja, das almas do purgatório, né? Que narra aí nessa figura a ideia de pessoas no purgatório, apesar que o site Fé Católica diz que lá não é um lugar de fogo, de tormento, mas a figura que eles fazem sempre é de fogo, é de tormento. E alguns textos que eles citam, alguns argumentos, eles até falam que as pessoas estão em tormento. Não entra em contradição. Aqui no caso, a Virgem Maria, né, com o menino Jesus, esse menino até hoje não cresceu, está lá menino no céu até hoje, os bispos e os padres, e as orações, e essa aqui que é intermediária, é uma santa muito conhecida da igreja que resgata as almas para levar para o céu após a soma de orações que são feitas para que seja justificado os erros das pessoas. E aí eles vão para o então almejado paraíso. Esse texto aqui é um texto do site Fé Católica, isso que eu vou ler agora. O que eles chamam de doutrina herética é aquilo que nós pregamos. Então nós somos heréticos, segundo esse site, essa revista Fé Católica. A doutrina herética é chamada sola scriptura, ou seja, somente a Bíblia. É assim que eles chamam. Nós queremos somente na Bíblia Sagrada. Não há outro meio pelo qual se possa alcançar ou conhecer a salvação, conhecer a Cristo, a não ser a Bíblia. Eles dizem que nós acreditamos dessa forma, que nós estamos errados por acreditar nisso. Então tá bom, nós vamos. A chamada sola scriptura, somente a Bíblia como única regra de fé e prática, é a principal dificuldade para a compreensão da realidade do purgatório. Ocorre que essa palavra específica não se encontra literalmente escrita nas páginas da Bíblia, ou seja, o purgatório, desafio que não encontra na Bíblia. Mas o problema maior, evidentemente, não está em ter-se a Escritura como regra, nós também a temos, mas sim em tê-la como única e exclusiva regra, principalmente devido às múltiplas interpretações possíveis do livro sagrado. Então, segundo o que ele diz, não é errado ter a Bíblia como regra de fé. Ele está dizendo que é errado é nós que estamos tendo somente a Bíblia como regra de fé. E quando você tem somente a Bíblia, ele diz que há múltiplas interpretações. Nós já falamos aqui em outros textos explicando que a Bíblia, ela se interpreta. Você não precisa de procurar interpretações de outras pessoas. Vamos provar isso mais uma vez dentro das Escrituras Sagradas, né? A Bíblia se interpreta. Você não busca explicação fora da Bíblia para a interpretação dela. Ela é um livro completo. É claro que isso não nos impede de ler outras coisas. Não é isso que nós falamos. O que nós falamos é que a regra de fé é a Bíblia. Ela que é o livro sagrado. Continuando. É perfeitamente possível interpretar qualquer texto, mesmo texto inspirado, de maneiras inúmeras e muitas vezes contraditórias entre si. E a prova disso está na diversidade de igrejas que incessantemente se multiplicam e disputam pela correta compreensão das Escrituras, cada um com uma interpretação. Isso eu concordo com ele, porque são várias igrejas. E aí vem uma questão muito importante: se todas as pessoas atentassem para a Bíblia Sagrada, não existia heresia, não existia. Principalmente aí, esse site, essa revista Fé Católica, a interpretação deles não está fundamentada nas Escrituras Sagradas, com
conforme eu já disse para os irmãos, o livro de sabedoria, que é um dos 7 livros apócrifos que a Igreja Católica acrescentou após a Reforma Protestante, que é o livro de sabedoria, capítulo 14, 15 e 16, fala contra a idolatria que ela mantém como prática dentro dela, contra a adoração de imagem de escultura. Então, se realmente todos pegassem pelas escrituras, tudo bem, mas o problema é que estão procurando interpretações segundo a sua própria sabedoria, e a Bíblia fala com respeito a isso. Olha, nesse triste cenário, a verdade mais óbvia é sempre deixada de lado. A correta interpretação de um texto só pode partir daquele que o produziu e autenticou, no caso da Bíblia Sagrada, a Igreja Católica. Pelo pesar, ele está dizendo aqui que quem produziu a Bíblia Sagrada e autenticou foi a Igreja Católica. Será que foi? Nós vamos ver isso dentro da história. Antes de entrar na história, eu vou mostrar para os irmãos, para você não ficar curioso, o que é isso aqui. Isso aqui se chama a Santa Inquisição. Essa foto está atrás do texto, Santa Inquisição. Ou seja, as pessoas que eles consideravam heréticos por defender uma outra doutrina que não era o dogma da Igreja Católica, porque dogma é a palavra imposta pelo Papa, que segundo é a palavra da Igreja, e que ela não pode ser questionada em momento algum. De você questionar, você já pecou contra Deus, segundo eles. Pecou contra a Santa Igreja, contra o Papa e contra Deus, por questionar o dogma da Igreja. Por isso as pessoas acabam se tornando prisioneiros de um dogma, de uma interpretação da Igreja. Daí eles começam a defender, já começam dizendo isso aqui, ó, que a Bíblia ela é produzida e autenticada pela Igreja Católica. E as pessoas que questionavam eram levadas a fogueira, seja homem, seja mulher. Existe na história, existe no Peru um museu, o Museu da Santa Inquisição, que tem lá os objetos que foram usados pela Igreja para torturar as pessoas que iam contra a doutrina da Igreja Católica. E aí eu não entendo, não consigo explicar onde que eles se basearam na Bíblia Sagrada para fazer tal coisa, né? Mas somos livres, graças a Deus. Vamos agora questionar os dogmas da Igreja Católica. Primeiro, é a Igreja Católica que autenticou a Bíblia? Foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia? Vamos ver isso. Ó, a Igreja Católica usa o texto bíblico de 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 a 6, para afirmar que as interpretações foram fora das Escrituras, que é a interpretações fora das Escrituras Sagradas, que há interpretações fora das Escrituras Sagradas. Essas interpretações só podem ser feitas pelos papas, que são chamados de dogmas, né? As palavras deles são chamadas de dogmas, são inquestionáveis, é a palavra da Igreja. Vejamos então, né, se realmente é isto que a Igreja Católica está dizendo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 a 6. Vamos ver o que está escrito? 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 a 6 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós. Nós quem? No caso ali, quem escreveu a palavra aos Coríntios foi o apóstolo Paulo. E quando ele falava por nós, ele estava dizendo nós, os apóstolos. Mas vamos mais, porque até aqui eles ainda tem argumento. Por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Segundo o que eles dizem em cima desse texto, escrita nas tábuas de carne do coração, é o direito de você ter uma interpretação fora disso aqui. As tábuas de pedra dizendo que é a Escritura, que é a Bíblia. E coração é revelação vinda direto do Espírito, e que o Papa tem esse poder. Continua o texto. E é por isso que temos tal confiança em Deus. O verso 5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Por último, verso 6: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Guarde bem isso aí.
Ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é o texto que eu espero. Diz que a letra mata, e a letra é as Escrituras em tábuas de pedra, e a revelação agora das tábuas de carne é o que vem do alto, que somente o Papa tem essa autoridade, essa intimidade. Resposta apologética. A letra que Paulo se referiu não pode ser identificada como sendo estudo ou conhecimento teológico, até porque o apóstolo, que era um dos doutores da igreja, está em Atos capítulo 3, verso 1, ele dá o nome de alguns doutores da igreja, e por último ele coloca e Saulo, ele que era o autor, né, desses livros que nós estamos citando aqui, ele sendo doutor. Se ele estivesse falando contra a lei, estaria falando contra ele, que era doutor da lei. Ele era conhecedor, doutor das Escrituras Sagradas, doutor na lei dos Hebreus. Jamais poderia pensar dessa forma, né? O apóstolo Paulo. Em verdade, o apóstolo, no texto de referência, está falando da superioridade da nova aliança sobre a antiga, ou seja, a superioridade agora do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. A nova lei, que é a doutrina da igreja, trazida por Cristo, que é a graça, sobre a antiga lei, que era o Antigo Testamento, que a lei matava, que a lei sentenciava, ela estava limitada a um certo modo. A morte causada pela letra realmente é espiritual, porém é bom salientar que se trata de uma alusão ao código escrito da lei mosaica. A lei mata porque demanda obediência irrestrita. A mulher que adulterar será apedrejada, está lá na lei. E assim eles faziam, né? Se o homem blasfemasse contra Deus, a lei dizia: tira ele do arraial de Israel e apedreja até a morte. Tudo era assim que funcionava. Não tem uma diferença aí. Ó, vamos lá. Mas quem proporciona poder para isso é representada pelas tábuas de pedra, versos 3 e 3. Por outro lado, o Espírito vivifica, porque escreve a lei de Deus em nossos corações, trazendo-nos a vida em medida muito maior do que realizava sob a antiga aliança. Então essa que é a lei. A graça de Cristo no Novo Testamento é que faz a diferença. Mas quem vivia debaixo da lei, são mais 700 leis, e falava a respeito disso, e havia sentença. A graça aguarda o homem quanto a fôlego de vida, ela não mata. É a nova lei, a aliança, é a doutrina de Cristo. Vamos para frente. Bom, os papas realmente têm autoridade para trazer suas particulares interpretações da Bíblia, segundo o que eles falaram, que foram eles que autenticaram, eles que escreveram e eles autenticaram. Referência cruzada, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 a 21 diz assim: ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quem escreveu isso foi Pedro, que ele diz que é o primeiro Papa da história. Pedro, o primeiro Papa, ele escreveu que nenhuma profecia é de particular interpretação. Verso 21 diz: ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então não foi do coração do homem, não foi eu acho, eu estou sentindo. É aquela história, né? Você começa a pregar e aí você começa a sentir. Não sente, irmão, tenha certeza. Não acho, tenha certeza. Seja fundamentado nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo e de Deus. E quem são os homens santos de Deus? Os escritores da Bíblia Sagrada. Mas eles continuam afirmando que foi a igreja que escreveu, que Pedro é o primeiro Papa. Continuam afirmando. A igreja católica escreveu, e a igreja católica que deu autenticidade à Bíblia Sagrada.